Olá pessoal, que está aqui no podcast do Circuito pela Vida. Bom, agora vocês estão vendo um rosto novo. Eu sou o Luan, eu sou a pessoa que fica aqui por trás das câmeras, mas para esse episódio especial eu vim aqui para frente da câmera para a gente conversar um pouco sobre como foi esse ano de 2025. Esse episódio é um episódio de reflexão, é um episódio para a gente construir todo um storytelling de como foi esse ano de 2025 no Circuito pela Vida. Então hoje eu estou no papel de apresentador e os convidados você já conhece. A Angélica, a Cristiane e o Ciro, que vão conversar um pouco com a gente sobre como foi estar no projeto, tanto na parte de atendimentos, até no podcast, que tudo é uma construção e tudo é um aprendizado pra gente. Então, eu tô aqui com vocês para poder dar essa mediada, mas eu quero primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui, de ser o apresentador desse episódio, um episódio tão especial, que a gente encerra o ciclo de 2025. Em nome de todos, eu posso dizer, eu acho que em nome de todos que estão por trás do projeto, a gente quer agradecer muito vocês. Eu acho que o trabalho de vocês é algo muito importante. Na minha experiência pessoal, é uma transformação. Eu estive com vocês não só no podcast, muitas vezes eu fui com vocês nos atendimentos e acho que é um trabalho que deveria ser feito e que bom que aconteceu. Então eu quero dar o boa noite hoje, dar o oi para vocês como convidados. Eu acho que é a primeira vez como convidados, então obrigado por estarem aqui hoje. Bom, Luan, eu acho que a gente tem muito a agradecer a você também por todos os roteiros maravilhosos que você elaborou pra gente, por toda a parceria, pelo ouvido, pela paciência e por toda essa dinâmica que a gente construiu no decorrer desse tempo. Também quero agradecer por cada puxão de orelha. Luan puxava a nossa orelha. Então a gente o tempo inteiro tinha dúvida, chegou muito cru para essa questão de podcast, é um universo muito novo para mim, enquanto nutricionista, acho que para nós três. E o Luan sempre com paciência, o jeitinho dele ali quieto, e falava, a gente às vezes pontuava alguma coisa, ele não, sejam mais naturais possível, sempre valorizando o que a gente tinha de melhor, nunca criticando. Isso fez a gente ir tendo segurança ao longo do caminho, então realmente foi muito legal a equipe, né? Tem outros também que participaram, o Vitor que esteve sempre com a gente aqui, que a gente não pode esquecer. São profissionais assim que fizeram parte dessa construção. Estar aqui como convidada realmente é muito diferente, é muito gostoso e tomara que quem esteja assistindo também curta. Sem dúvida. Eu queria agradecer também o Luan, né? Eu vou só reforçar as palavras que vocês já disseram aqui. Mais uma vez, o suporte do Luan de estar ali atrás das câmeras e dando a direção e fazer um roteiro pra gente, conserta e melhora isso aqui, troca pergunta. Agradecer de fato o seu trabalho, não só o do Luan, mas dos demais, assim como ele falou, né? Do Vitor e de toda outra galera também, dos outros setores de dentro do projeto. E hoje estar aqui como convidado pra gente é um pouco surpreendente, assim, é diferente pra caramba, não vou falar a verdade. Porque quando a gente vai entrevistar é uma situação que a gente está conversando e adquirindo conhecimento. E hoje é o dia da gente conversar sobre tudo que a gente viveu e poder compartilhar um pouco essa experiência. Obrigado mais uma vez, tá, Luan? Nada, como eu falei, é um prazer sempre a gente estar falando sobre o assunto, é um assunto muito delicado. E eu acho que pessoas que têm esse tato de poder conversar, de poder falar, de poder passar isso pra frente, eu acho que é muito interessante. É um grupo muito diferente, pessoas diferentes, situações diferentes, idades diferentes. Pode não parecer, mas o Ciro é mais novo que eu, entendeu? Então, é o nosso bebê. Então é muito gratificante. Eu acho que quando a gente ouve e quando a gente, principalmente nas escolas que a gente fez as palestras, a gente acaba entendendo que todo mundo tem um pouquinho disso na família, seja na família, no conhecido, na rua, e a gente acaba trazendo isso para a nossa vida. Então, mais uma vez, gratidão sempre é a palavra. Então eu quero começar fazendo só um storytelling. Eu acho que é importante a gente começar do começo, como que foi esse primeiro convite de vocês lá atrás, no ano passado, para poder fazer parte do Circuito pela Vida. Bom, para mim foi um divisor de águas. Eu era servidora pública do município de Volta Redonda e fui convidada pela Rita Souza,
que é a gerente de filantropia e captação de recursos da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, para compor uma equipe onde eu não sabia que eu já conhecia uma pessoa e não conhecia as outras, né? Porque eu e Cristiane já trabalhamos na mesma secretaria aqui no município, mas não éramos tão próximas. E foi um divisor de águas por ser especialista em dependência química e poder colocar em prática tudo o que eu vinha estudando desde o período da faculdade. Então, foi uma experiência extremamente válida. Aprendi muito a conviver com a Cris, a gente não era tão próxima e hoje em dia uma não vive sem a outra. O Ciro eu conheci e é o nosso caçula, é o nosso querido. E a gente veio construindo, né, um laço não só profissional como pessoal. Sim. Hoje, em muitos momentos, a gente divide questões pessoais entre nós e a gente troca muito enquanto profissional. Então, eu acho que isso foi extremamente válido para a nossa vivência. Eu percebo, quando eu paro para pensar, estava ouvindo a Angélica falando, eu acho que eu mais aprendi do que ensinei. Então, foram pessoas novas, né? Apesar da gente já ter trabalhado na mesma secretaria, foi uma nova Angélica que eu conheci, né? Num formato próximo. O Ciro foi um presente, uma surpresa nossa, é o nosso querido mesmo, assim, a gente fala isso mesmo, é o nosso gatinho, é o nosso querido, no meio de duas mulheres mandonas, coitado, ele... Mas ele é brigão. Então, nós formamos um trio que deu certo, eu acho que foi uma química que deu certo, uma mistura que deu certo. A Angélica traz uma experiência na dependência química e eu e o Ciro, né, trazemos um olhar muito forte dentro da nossa área e com muita experiência, apesar, né, de nós sermos novos, né, a gente ser tão novinho, né, eu certeza. Também sou muito novinha, então a gente traz um olhar muito sério dentro da nossa área, que não era dentro da dependência química. Eu tive o desafio de enxergar a nutrição dentro da dependência química, foi algo que eu parei para pensar durante algumas semanas, como é que eu vou incluir a nutrição e para que ela faça diferença, né? Acho que ninguém queria passar por um projeto desse tamanho, dessa magnitude, sem fazer a diferença. Sim. No meu caso receber o convite assim de uma forma surpreendente. Eu nunca tinha trabalhado, né, com dependência química, nem tido contato, vamos dizer, tão próximo assim. Mas de toda a minha experiência profissional e até pessoal também, há muitos anos eu faço muitos trabalhos voluntários de ajuda às outras pessoas, seja situação de vulnerabilidade ou outras situações também. A gente está sempre buscando ajudar outras pessoas. E quando o projeto chegou, foi uma surpresa, eu digo até um presente também, assim como a Cris falou, porque você trabalhar com em um ofício que você pode ajudar outras pessoas... que isso para mim foi uma bênção mesmo divina, sabe? Você é um trabalho, você vai receber por isso e você vai ajudar muita gente. Até pelo lado mais egoísta que eu poderia pensar seria esse, de receber dinheiro e ainda receber muita lição de vida, muito aprendizado. E eu não fazia ideia do quanto isso agregaria na minha vida pessoal e profissional também. E de um universo que você nem sempre tem contato. É diferente do nosso universo, né? Isso, muito diferente do... Né, a gente, querendo ou não, fica muito no nosso mundinho. Vai pro trabalho, volta ao trabalho, tem uma reunião de família, eu, no meu caso, cuido de filho, o Ciro vai para estudo, a Angélica vai para os estudos dela, vai para um congresso, para uma pós, tá sempre nessa correria. Então, quando você para olhar um outro ser humano que precise de tantas, né, que tem tantas necessidades e recebendo por isso, justamente. É realmente algo, né, incrível. E assim, o quanto isso agregou, a dimensão que isso mudou a minha vida, não só em relação ao profissional, a enxergar o meu paciente, vamos dizer, até a forma que eu enxergo a minha própria família, os meus amigos, o problema de um amigo que está próximo, que ele não quer me falar, ou às vezes um parente próximo também, que às vezes está passando por uma situação, não da dependência química em si,
mas o começo de tudo, que é uma dor. Sim. Nos tornamos pessoas menos egoístas, não foi? Eu a acho gente que se torna mais humano, isso aí. Sabe? E isso faz uma diferença, assim, que até arrepio só de falar. Eu sou bobão com essas coisas. Mas assim, surreal o resultado que isso dá na nossa vida, sabe? Eu acho que isso é bem unânime entre a gente. Isso é muito bom, enriquecer a parte humana, né? Sempre bem importante. A minha mãe é assistente social. Ela se formou como assistente social no ano passado, com 55 anos. Ela entrou na faculdade, conseguiu se formar. Mas desde sempre trabalhou, há muito tempo trabalhando na assistência social. Trabalhou em CRAS, trabalhou no CREAS, não é? Então, CRAS, Centro Pop, trabalhou 2 anos e meio no Centro Pop, então ela lidava muito com essa realidade e trazia aquele sentimento um pouco pesado, mas de saber transformar pouco a pouco a vida das pessoas. Então, eu já tinha isso na minha casa e agora ver esse projeto de perto é bastante interessante. Fazer parte, né? Fazer você não parte. Só viu, você Exato. fez parte do projeto. Exato. Mas, Cris, quando a gente vê um projeto esse como o Circuito pela Vida, que trata com a dependência química, muitas pessoas não... O óbvio da pessoa pensar é o psicólogo, talvez o médico ou o cirurgião dentista. Mas como que você vê a nutrição? Você recebeu esse convite falando assim, não, realmente é importante, e alguém viu isso e eu vou conseguir trazer isso para esse projeto? Desafiador. Você se questiona, de verdade, se você procurar literatura de nutrição em dependência química, você não encontra quase nada. Então eu falei assim, gente, será porque não é importante ou será que é porque as pessoas não se interessam? E é porque as pessoas não se interessam. Não é pauta para ninguém, não tem visibilidade, é uma população que não, né, que é, querendo ou não, invisível, ou as pessoas querem que seja invisível. São problemas que todos se envergonham ou não querem falar de alguma forma. A gente teve pessoas, né, que a gente queria convidar para vir aqui, eu não quero meu nome linkado com esse tema, eu sou profissional disso, trabalho mais ou menos a ver com isso, mas eu não quero o meu nome, minha profissão linkada com isso. Nós passamos por isso, né? A gente sabe do que a gente está falando. Então, assim, as pessoas querem que seja invisível. Então, eu falei assim, não é porque não tem a necessidade da nutrição, até porque a nutrição está ligado a tudo. Certeza. Né? Então, no primeiro momento, eu até, né, você chega a questionar, você fala assim, será que eu sou capaz de encontrar esse elo para realmente fazer essa diferença? E eu tenho orgulho de falar que eu consegui encontrar esse elo. Muito com a ajuda da Angélica, ela sempre trazia muito isso para mim. Eu acho que quando a gente se reunia, eu, Angélica e Ciro, aí eu entendia um pouco da nutrição. Quando ele falava dos impactos que tinha na boca desse adicto, eu falava assim, olha, isso tem a ver com alimentação, isso tem a ver. Quando a Angélica falava alguma coisa, olha, ele está em abstinência, então ele, né, tenta se alimentar de forma compulsiva porque é no momento talvez da droga ou qualquer coisa, e eu conseguia ir linkando junto com meus colegas. Eu acho que se fosse nutrição e dependência química eu teria ficado bem mais perdida. E, Angélica, você, como psicóloga do projeto, eu acho que o rojão acaba caindo muito mais, né? Você é a pessoa que absorve mais os processos, a vida, a dor dessas pessoas. E todo nesse processo, tanto no começo, principalmente, vindo para o final, o que mais te marcou em todo esse processo do Circuito pela Vida? São muitas vivências relatadas e que em muitos momentos essa escuta era direcionada somente a mim, né, nos atendimentos individualizados principalmente. E você vai vendo a cada dia que passa, no decorrer de pouco tempo de formada que eu tenho, são só 15 anos, eu me considero uma adolescente ainda dentro da psicologia, a gente vai vendo o quanto o ser humano necessita de um olhar pelas suas emoções, pela sua condição de saúde mental. Sim. E a maioria das pessoas não dá esse real valor a isso. Acham sempre que o cuidado com a saúde mental fica lá no final da fila e, na verdade, ele deveria estar no começo da fila, que é o que eu sempre pontuei nos nossos atendimentos individuais e em grupo com os adictos. E eu vou vendo, né, o quanto que os processos de dores, os processos de elaboração
desses sentimentos, desses mistos que acontecem na vida do ser humano, cada um tem a sua subjetividade. Então, eu não posso dizer que para a metodologia que eu usei funcionou em 100% e tentei fazer com o outro e ela não chegou no 100% e eu me senti frustrada com isso. Muito pelo contrário. Cada um ali vai tratando do jeito que consegue lidar com a sua dor, com o que fez com que ele viesse a fazer uso das substâncias que fez, com que a história de vida dele tenha sido daquela forma. Então, a minha margem de aprendizado pessoal e profissional dentro desse período do projeto é significativo, é algo que foi um presente desafiador que me foi dado e que hoje eu me sinto muito honrada de ter tido a possibilidade de estar à frente dessa atividade. Então, eu acho que é gratidão a palavra que me resume a todas as pessoas que eu tive a possibilidade de ouvir, a todas as pessoas que eu tive a possibilidade de auxiliar a olhar pela sua vivência com um novo olhar, a conseguir elaborar suas questões. Alguns hoje estarem se mantendo limpos, como eles sempre colocam. Que é o objetivo final, né? Exatamente. A gente conseguir trazer a cidadania de volta para essa pessoa, né? Sim. E os outros que entenderam que o caminho do uso das drogas ainda é o que é melhor para eles. Então é o momento dele. Isso precisa ser respeitado por todos nós enquanto profissionais. Então essa diferença, né? Esse misto de eu estou me sentindo realizada porque eu consegui pontuar bem com aquele adicto ali, mas com o outro ali não foi tanto, eu vou me sentir frustrada? Não. É a vivência dele. Eu sou um instrumento para poder ajudar ele no que for possível. E acaba que realmente é o para-raio, né? O psicólogo... Sim. Às vezes eu tenho a minha madrinha psicóloga e eu converso com ela fala que é a profissão de bola de neve, né? Porque o psicólogo vai precisar de um psicólogo, que aquele também vai, então acaba que gira uma... Com certeza. Um ciclo sem fim. Com certeza. A gente não consegue. A gente vive com muitas questões que são dos outros, mas que eu tenho as minhas estratégias de saber até onde eu vou e até onde eu não vou. Mas tenho a minha supervisão, que a minha supervisora também tem a supervisora dela e por aí vai. Ciro, você comentou muito que o projeto transformou você. Até aqui fora do ar você também comentou certas coisas e eu queria que você falasse como que esse projeto realmente te transformou, porque aqui a gente tem um profissional para cada área, né? A gente tem um profissional para saúde mental, a gente tem uma profissional para saúde do corpo. Sim. E você que trata da estética, que acaba que se a estética estiver boa, né? A autoestima estiver boa, o mental vai melhorar, vai melhorar a alimentação. Então, como que isso te transforma e qual que é a sua responsabilidade quanto a isso? Sem dúvida me transforma, Luan, e como eu tinha falado anteriormente, citei muito da minha parte pessoal, né, daquilo que muda na gente, na visão como humano. Mas eu queria até deixar bem claro aqui que foi muito feliz da parte de quem idealizou, né, da idealizadora do projeto, de unir essas três áreas, que eu acho que são pilares, né, para que uma pessoa realmente possa ter o resgate da saúde, da vida, da dignidade, tudo aquilo que a gente já conversou. Então, assim, o que me transformou de fato foi a visão que a gente tem que ter em relação a cada paciente em si, sabe? Quando eu vejo odontologia, a gente olha para a parte estética, mas a gente tem que pensar que a boca é a porta de entrada. Ali é onde começa tudo, ali é onde vem a mastigação que vai dar uma boa nutrição ou não. Eu ia falar isso, que as nossas partes se complementam. Justamente. Né? Se ele cuida do dente, eu consigo mudar a consistência do meu alimento. Exatamente. Ele não tem o dente, eu preciso mudar no que eu abrando o meu alimento, eu perco nutriente, eu perco casca, Exatamente. Eu perco fibra, no que eu tiro casca, eu perco fibra. E então, aí ela consegue ver no outro. Resultado no corpo do paciente, no metabolismo do paciente, de acordo com o que ele está mastigando, se ele tem condição ou não para mastigar, se ele tem um bom psicológico para ele pensar em querer se melhorar, sabe? Sim. E isso inclui uma boa higienização bucal, isso inclui cuidar da saúde oral, porque querendo ou não interfere na saúde sistêmica também do paciente. Claro. Assim como entra comida, entra bactéria, entra fungo, entra tudo. Então, assim, o que transforma é a visão que a gente tem frente a todas as pessoas, seja da área profissional, que eu vejo a odontologia. Então, o paciente específico está muito bem
de cabeça, eu vejo que ele está disposto a entender sobre prevenção, a entender sobre melhoria nutricional, a entender que ele precisa cuidar da boca, que também faz parte. Se ele toma banho e lava todas as partes do corpo dele, por que não vai lavar os dentes? Exatamente, porque normalmente a gente também Entendeu? tende a entender que uma pessoa nessa situação que às vezes está mais grave, ela não convive num ambiente salubre, né? Justamente. Ela não convive num ambiente salubre. Ela não tem a consciência de lavar a mão antes de comer. Não tem. E ela bota na boca muitas das vezes compartilhado com outras pessoas. Sim, exato. E as outras pessoas, será que elas cuidaram da boca delas? Isso não é a melhor forma que a gente pode abordar e explicar para um paciente. Então, primeiro a gente precisa entender qual que é a condição dele, a condição psicológica atual que ele está, em que pé da dependência química ele está em fase ainda de uso, ele já está na fase de recuperação, ele já se recuperou e está só ali ajudando a casa às vezes, ou se mantendo longe daquele ambiente que induzia ele a utilizar a droga, seja ela qual for. Então, assim, transforma muito a nossa visão profissional e pessoal. E isso faz toda a diferença no nosso dia a dia a partir daquele dia, sabe? É nítido como que a gente começa a ver globalmente o paciente, mesmo que eu seja só o dentista, não seja o nutricionista, não seja o psicólogo junto. Mas isso abrange e faz a gente ser um profissional muito melhor, sabe? Sim. Conseguir dar um diagnóstico melhor, conseguir ter uma conduta melhor e... acho que é isso. Eu quero que o Ciro fale uma coisa que ele falou logo no início pra gente, da questão do sangue. E fala para as pessoas, porque assim, parece que é uma coisa simples, mas quando você raciocina, você fala assim, gente, o quanto é a importância de tirar uma sujeira, né? Uma comida que você comeu, uma bactéria, aquilo que você falou. A gente lava todas as partes do corpo, passa creme e faz isso e aquilo, e às vezes esquece da boca, né? Passa a bucha. Mas a boca você tem preguiça de passar o fio dental, que vai te custar 2 minutos a mais na sua escovação, para que você não tenha uma porta de entrada de bactérias. Bactéria, gente, a gente não enxerga. Então a gente não sabe se ela gosta de gengiva, se ela gosta de coração, se ela gosta de fígado, se ela gosta de rim. E a gente está deixando isso tudo ocorrer no nosso corpo. Sorte nossa que nosso corpo é forte o suficiente para combater isso o tempo todo. A todo momento o nosso corpo está combatendo e tem força e garantia de que a gente não vai ser atingido ou infectado por qualquer outra bactéria, né? E o sangue que passa na boca. E o sangue, você gosta, eu falo isso. Eu adoro. Desde que eu formei. O mesmo sangue que sangra na gengiva quando você faz a escovação ou passa o fio, é o mesmo sangue que roda lá na ponta do dedão do pé. Você vai escolher que esse sangue passe limpo ou ele passe contaminado com aquela comida que ficou lá desde ontem à noite sem escovar? Eu falo isso pros meus filhos, tá? Sabe? Isso é muito importante, as pessoas não param pra pensar. Acham que a gengiva sangrando, acham que elas que machucaram, mas não. Isso é sinal de infecção, é sinal de um problema. Então a gente tem que estar atento a isso. Não tem jeito. E seguindo a ideia do Ciro, que ele falou de transformação, eu queria ver com vocês, saber de vocês como que foi viver essas histórias semana após semana, cada atendimento, como que foi lidar com novas pessoas e novas situações, como que foi esse processo durante esse ano? Desafiador. Eu acho que é uma montanha-russa. É uma semana de muita alegria, você chega lá, tem muitas conquistas, você chega, né, que seja na comunidade terapêutica ou numa instituição com crianças, né, que a gente tinha as atividades, e aí você sabe que se recuperou, teve alta, voltou, conheceu o neto, que até então não conhecia, estava afastado da família, e aí tá todo feliz, né, porque conheceu o neto. E aí daqui a pouco você sabe que teve um que voltou para a situação de rua, teve um que foi, né, que faleceu, que foi baleado, que acabou passando por alguma situação, aquela sensação da perda acho que de incompetência, como se a gente tivesse sido responsável e que depois a gente entende que não, mas você pensa assim, poxa, será que eu falhei em alguma coisa? Mas, né, a gente entende que os caminhos, as escolhas levam a vários caminhos. Então, era uma semana de alegria, uma semana de tristeza e a gente nunca sabia o que esperar numa outra semana, num outro mês. Tinha mês que a gente chegava, essa sensação era gratificante. Tava doida para você chegar porque a minha diabetes estava descontrolada, porque a minha alimentação tá isso ou tá aquilo, né? Então, você fala assim, poxa, eles estavam contando o dia para que eu chegasse, o quanto eu consegui fazer com que a nutrição fizesse parte
deles, né? Assim, que eles compreendessem a importância da alimentação, não só para o diabético, mas para o hipertenso, ou para quem chegou muito desnutrido, muito emagrecido na comunidade terapêutica. Então, eu defino como uma montanha-russa. E o legal também é que, assim, o compromisso que a Cris e a Angélica conseguiram deixar com eles era que quando era a minha vez de ir na mesma comunidade terapêutica, que a gente vai alternado, né? Uhum. Quando era a minha vez, eles já estavam respondendo para mim os resultados que eles estavam tendo na nutrição e na psicologia. Eu, sendo dentista, eles estavam prestando contas para mim, ó, a gente tá levando a sério, tá? Ó, pode ver, a gente tá comendo direitinho, o pessoal na cozinha tá levando a sério, e assim vai. E eu fico muito feliz com isso também, essa devolutiva, sabe? Eles perceberam a gente como uma equipe, né, única, independente de cada um ter a sua área, nós estávamos unidos e num propósito maior, né, vamos dizer assim. E eu concordo com a Cris em ser uma montanha-russa, sabe? Picos de altos e baixos, altos de pessoas que estão extremamente satisfeitas com o tratamento que está sendo recebido. Assim como a Cris falou, teve uma oportunidade de emprego, conseguiu alugar uma casa, um canto para ele ficar, ou ele conseguiu retornar para a cidade dele, sabe? Conseguiu retomar o relacionamento com a ex-esposa e voltar a ter uma estrutura familiar. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? É muito gratificante a gente ver isso. Assim como também é triste como aquele que escolhe o próprio caminho, né? Assim como a Angélica falou, a gente não pode obrigar ninguém a nada. Tudo que a gente pode fazer no papel que a gente está de profissional é aconselhar e falar o que, talvez, tentar dar um caminho melhor para ele. Direção, sabe? Muitas das vezes uma conversa, um conselho, uma conversa boba, assim, de boteco mesmo, vamos dizer assim. Às vezes parece que é bobo, mas faz muita diferença, sabe? A gente sabia disso. O Ciro era muito esperado, o dentista, mas todo mundo falava assim, não, e ele é muito bacana, né? A gente conversa e fala um monte de assunto. Eu falo talvez pouquinho também, né? Pelo fato de ser homem, né? E comunidade terapêutica, as que a gente participou, era público masculino. Então, eles também tinham essa afinidade muito grande com o Ciro. Com o dentista. Então, a gente sabia, olha, ele esteve aqui, a gente conversou. Os meninos também, né, do CRIAD. Né, do CRIAD. Sócio, como é que chama? Medida socioeducativa. Os meninos lá do Medida Socioeducativa também comentavam muito do Ciro. Eu acho que ele faz isso, ele põe a pessoa de boca aberta ali para ela não falar e só ele vai falando, vai aconselhando ali. Eu acho que é a estratégia dele. Lógico. Para mim, eu tenho um olhar em duas vertentes. O primeiro, que o desafio maior foi trabalhar a minha equipe, que estava junto comigo. Em muitos momentos, por eu ser o para-raio, né, na psicologia, de muitas informações, muitas questões, eu precisava orientar, ajudá-los a perceber as coisas como elas realmente eram. Eu acho que até pelo estudo que você tem também ajuda bastante, né? Exatamente. É o primeiro ponto de conhecimento, né? De contato, conhecimento, justamente. Exato. Então, eu tinha muito essa responsabilidade, né? Porque quando havia as escutas individualizadas, muitos deles expunham determinadas questões das suas vidas que, no trato do dia a dia, eles não imaginavam o tipo de vida que aquela pessoa já tinha tido. Então, eu tinha essa responsabilidade também de trazer para a equipe o olhar de cuidado que todos nós merecíamos e necessitávamos ter. Em relação às crianças, aos adolescentes em medida socioeducativa em semiliberdade e os adictos em processo de recuperação, é algo ainda, né? Porque a gente ainda não encerrou essa parte do projeto. É algo que é muito gostoso, porque são várias vivências, são vários nichos de atuação totalmente diferentes. Você trabalhar com uma criança, você trabalha a prevenção. Você trabalhar com um adolescente que está cumprindo uma medida socioeducativa em sistema de semiliberdade, é você trabalhar com ele uma questão que envolve a naturalização que eles têm de que aquela situação violenta e que envolve as substâncias, principalmente as psicoativas, para eles é normalizado. Que já vem de um know-how ali de
um convívio, né? De uma Isso, é realidade. como se eles viessem herdando aquela vivência por conta do meio onde eles vivem. Não só normalizado, como, vamos botar... Disseminado, né? Disseminado, é cotidiano e é isso sim. mesmo que assim que a vida Às vezes pode levar também, tipo, aquela situação de, você não usa, você é careta. Exato. Né? Sim. E aí vem o outro ambiente, né? Que é o ambiente de tratar os adictos que estão no processo de recuperação. Então, para mim, esse desafio, ele veio vindo de tantos lugares que em algum momento eu falava assim, gente, eu não sou um polvo, eu não tenho 8 tentáculos aqui para poder, né, segurar a situação como um todo. Mas, minimamente, eu preciso fazer o melhor enquanto profissional para todos esses. E o que era interessantíssimo, quando nós fomos para as escolas, né, com a proposta da composição das ações, das distribuições de cartilhas, os momentos das palestras que nós fizemos nas escolas aqui de Volta Redonda, de Barra do Piraí até o momento. Que em alguns momentos a gente olhava aquelas carinhas sedentas de informação, mas ao mesmo tempo inibidas de poder fazer as suas perguntas, de fazer os seus questionamentos, por conta de um querer ficar pegando no pé do outro, ou até mesmo de vir a se tornar um possível caso de bullying, que infelizmente tem acontecido muito nas escolas, mas ao mesmo tempo tinha algumas exposições que eram maravilhosas para a gente, porque dali dava uma possibilidade da gente ter outras devolutivas para eles, quanto foi o caso de professora dando seu relato da vivência da dependência química na sua família, e outros alunos de buscarem por nós, querendo ajudar o irmão mais velho que é dependente químico. Então, assim, é um norte gigantesco na nossa atuação. Infelizmente, a gente não consegue abraçar o mundo, né? Eu acho que o projeto que vocês fazem, que eu tive a oportunidade, muito prazer de acompanhar, né? Eu fazia a parte de gravação de vocês ali e tudo mais. E eu acho que se você tem uma turma de 200 crianças, se você atinge 5, eu acho que já é uma vitória. É um sucesso. Justamente. Com certeza. Entendeu? Eu acho que, às vezes, nem salvar uma criança daquela ali de 13, 14, que já tá começando a se desenvolver, se ela consegue te puxar num canto, por mais que envergonhada, muitas vezes acontecia, de envergonhada, esperar toda a turma ir embora e ela chegar de quietinho, ficar ali e falar assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, né? Dar a impressão dela ou a situação que esteja acontecendo. Eu acho que é um processo muito de formiguinha, que a gente pegando uma de cada, 2 de cada, 3 de cada, Sem dúvida. a gente consegue transformar, né? E eu acho que é um processo muito importante. Com certeza. E essa devolutiva que esses alunos davam pra gente, era até melhor pra gente saber também como que a gente aborda e realmente atinge eles com esse assunto. Porque esse assunto, na minha opinião, eu acho que é muito pouco abordado, sabe? Eu acho que o Brasil, por ser um país que ainda tem muita restrição nesse sentido, é um tabu ainda. Isso. Eu acho que o Brasil trata-se muito como tabu, e um projeto como o Circuito pela Vida, ele tem que mostrar que não é um tabu. Justamente. É importante conversar para prevenção e entendimento. Mas, infelizmente, é um tabu muito grande ainda, né? Exatamente. E como a gente fala nas escolas, a dependência química ela é uma doença. Ela não tem que ser um tabu. E quando um assunto se torna um tabu, ele é pouco falado. Se ele é pouco falado, tem-se pouca instrução ou pouca educação à população sobre os efeitos disso, sobre a codependência da família, sobre todo o universo que envolve a dependência química, e não só o adicto em si. Sabe? Aquela criança que está na escola, às vezes ela pode não ser atingida, mas ela leva uma cartilha dessa para casa e o pai conhece alguém, o irmão conhece alguém. Então, mesmo que a gente não atinja ali naquela escola, a mensagem está sendo transmitida para fora. Eu não fui com vocês em 100% das escolas. Uma pergunta que eu não sei. Teve alguma escola particular ou vocês só foram em pública? Vocês lembram? Nós estivemos em escolas municipais. Municipais, então foram todas escolas públicas. Sim. Justamente por isso também, que a realidade da escola pública, muitas vezes, dessas crianças é a comunidade, é a favela, é uma comunidade com uma classe média-baixa. E acaba que, justamente por ser um tabu, elas entendem que é muito mais fácil saber como usar do que saber como prevenir. Justamente. E o trabalho de vocês é muito importante para poder quebrar, porque você vê a criança, ela olha assim, ó.
que ela fala, realmente é diferente, porque ela tá acostumada com aquela realidade de Ser uma normal, situação. né? Ser normal falar sobre conviver com e não prevenir, né? Exatamente. Você percebe que ou a criança não queria falar do assunto e aquilo era o tabu que vocês estão falando, ou a criança é aquela mais descolada que fala porque eu já vi o meu primo usar, porque eu já vi meu tio usar, o meu padrasto também faz e a minha mãe também faz, é aquilo que você vê que tá dentro, enraizado na família toda dele, aí ele fala, ele é como se fosse o descolado. Sim. E o outro que tia, eu não sei nem o nome disso. Tia, eu não falo nem o nome disso. Então não pode. Eu acho que nem o 8, nem o 80. Tem que saber. E isso que é ruim. Tanto o 8 quanto o 80. É sempre achar o meio termo, né? Eu estudei a vida inteira em colégio público. Sei que realmente a realidade é bem essa, assim, sabe? É muito mais fácil você falar de pessoas que usam e como usar do que realmente falar como prevenir essa situação. Eu lembro que na minha escola, lá em Coatis, cara, poucas vezes eu tive esse acesso, essa palestra, entendeu? Eu acho que não lembro de quinta série pra trás, né? Faz muito tempo. Mas, assim, de 7ª, 8ª série, ensino médio principalmente, que a gente já tá ali nos 14, 15 anos, eu não lembro de ter, se foi 1 ou 2 vezes, foi muito. Porque realmente não chega esse acesso, porque essa discussão... Há uns anos atrás, as pessoas achavam que não, com a criança não vai falar. Exatamente. Vai induzir ao uso, a busca, a curiosidade. Quando, na verdade, Luan, hoje em dia a gente vê isso na mídia o tempo todo. É música com letra de droga. Muitas coisas na internet, YouTube, TikTok, Instagram, tudo com uso de droga, uso de vapes, ou que isso é algo jovem, ou que isso é algo mídia, como as crianças falam. Então, assim, isso é muito disseminado, principalmente para classe social mais baixa, que tem pouco acesso à informação. Então, por já ser normalizado num cotidiano ali, às vezes no ambiente do bairro, ou às vezes no ambiente, infelizmente, de dentro de casa, já é algo normal, e ela precisa, em algum momento, ter esse, entre aspas, choque de realidade. Claro. Mostrar o que é de fato aquilo ali e quais são as consequências. Ela vai ter o poder de livre-arbítrio? Vai, mas com instrução, com consciência e com educação. Eu acho que isso é o principal. Bom, a gente sabe que um projeto, por mais que ele seja feito para ajudar, nunca é fácil, né? O começo não é fácil, o projeto não nasce pronto. E eu queria saber quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram esse ano. Pode não exatamente com o atendimento ou com alguma pessoa, mas sim um desafio do dia a dia que um projeto como esse, elaborado, ele traz para vocês. Eu acho que esse projeto ele é um projeto inovador, né, dentro do que foi proposto no plano de ação dele. E com o passar do tempo, a gente foi percebendo a amplitude que ele foi tomando. Ele foi crescendo muito no decorrer desse período de execução. E isso eu acho que foi o maior desafio, né? A gente, enquanto profissional, está acompanhando a crescente do projeto com todas as demandas que estavam surgindo. E demandas essas que envolvem hoje escolas particulares do município que pedem a parceria do Circuito pela Vida, os olhares e as falas dos diretores das escolas onde nós estivemos, pedindo suporte para outras ações serem desenvolvidas com outras demandas. Né? O Alexandre até pontuou isso no podcast que ele participou com o Marcos Vinícius. Então, todas essas crescentes foram sendo desafiadoras para nós. Desafios pessoais, eu acredito que todos nós tivemos, isso é fato. Mas o desafio do desenvolvimento de uma atividade grandiosa, como é o Circuito pela Vida, e com todo o olhar que o Ministério tem tido sobre a nossa atuação, mostra o quanto esse projeto é inovador dentro do nosso país. Eu acredito que ele é um projeto que ele tem como ter uma evolução de Circuito pela Vida 2, Circuito pela Vida 3 ou outro nome que possa ser dado. Vai virar igual sexta-feira 13. 15, 16, 17. Mas tomara, Grey's Anatomy, né? 22, temporada vamos fazer 20, 25 temporadas igual os e tal. Simpsons, 45. Então, eu acho que assim, a ideia nasceu com uma proposta e essa proposta de um botão de rosas, ela desabrochou para um buquê com 2 dúzias, 3 dúzias, muitas dúzias de rosas.
Eu acho que, como a Angélica apontou, o desafio pessoal, a gente não precisa, né, nem entrar em detalhe. Eu acho que ele é gigante, da equipe de se ajustar e de você num tema novo, que é o que a gente já falou lá atrás. Mas é um projeto, inicialmente você pensa assim, vou dentro da nutrição, então eu vou chegar lá e vou falar. Aí você começa a ver, assim, com criança, você começa a falar uma pergunta, outra pergunta, uma pula, uma tem dúvida, aquilo que eu falei, uma é descolada e sabe o nome de todas as drogas que eu nem conhecia, e a outra não pode nem falar o nome porque a mãe é de alguma religião, tia, eu não posso nem falar o nome disso. Entendi. E aí você fala assim, que didática que eu uso para realmente atingir essas crianças? Então, era um desafio. Aí eu desenvolvia, falava, Angélica, olha, foi assim, pesquisei, eu pesquisei aqui, ótimo, fazia no primeiro lugar, dava super certo. Isso aconteceu, né? Aí levei pro público adulto, não teve adesão nenhuma. Eu falei, nossa, Angélica, foi uma derrota, deu tudo errado. Eu preciso mudar essa dinâmica. Para adulto foi péssimo, para as crianças foi ótimo. Eu dei uma adaptada, mas ainda assim não foi legal, não atingiu tanto. Aí a gente estava num movimento com pessoas em situação de rua que tinham um local de acolhimento. Era outra didática, são pessoas que não estão tão comprometidas e cada hora era uma turma diferente, não dava para dar continuidade naquela explicação ou naquela oficina. Tinha lugares que eu fazia oficina de milkshake saudável, oficina de suco saudável. Vamos falar do diabético, mas falar para criança de diabético não fazia o menor sentido. Então, esse era mensal, um desafio, o que eu ia desenvolver. E cada público é isso. Eu lembrava muito, o Edinho foi um grande contribuinte nosso aqui no podcast, e ele foi meu professor. E eu lembro dele levar a gente, convidou para ir numa comunidade terapêutica, a gente devia ter uns 14, 15 anos, e aquilo foi um grande divisor de águas para mim. Quando eu fui, que eu vi, eu comecei a ter um outro olhar, porque era algo também muito distante de mim. Eu nunca tinha visto, claro, a gente desconsidera bebida alcoólica e cigarro, porque isso sempre foi muito comum no nosso país, na nossa vivência, mas pessoas mesmo, dependente químico, que está internado, isso era uma coisa. Então, assim, ir num lugar daquele, sabe, você não sabe nem o que você vai encontrar. Chega lá, você fala assim, gente, são pessoas normais, e aí aquilo me fez ver isso que o Luan estava falando, de às vezes você não poder falar sobre o assunto, não ser um assunto normal discutido dentro da sua casa ou do seu ciclo de amigos. Então foi muito legal, e eu queria muito ser esse ponto para essas crianças ou para esses adolescentes ou para esses adultos. Então eu sempre pensava muito em cada estratégia. Eu acho que esse foi um grande desafio. Eram públicos muito diferentes, são públicos muito diferentes. Sim. Essa fala da Cris, ela vem de encontro ainda a um olhar bastante preconceituoso que existia há tempos atrás, que envolvia os hospitais psiquiátricos, onde não só os pacientes psiquiátricos eram internados, bem como alguns dependentes químicos também, para tratar a sua saúde mental. Mas, infelizmente, eram ambientes que se tornaram depósitos de pessoas que eram extremamente medicalizadas e não tinham uma condição de vida digna. Então, no entanto, que a gente passou por um processo de reforma psiquiátrica, e hoje essas instituições não existem mais. E isso foi recente, não foi? Foi recente, foi em 2008, se eu não me engano. Eu lembro que eu morava em Quatis, né? E lá tinha, né? Então, o manicômio, até chamava a gente que morava em Quatis, era doido. Né? Então, em Vassouras, quando eu me formei em Vassouras, a gente tinha um lá também que era extremamente conhecido, que era o Cananeia. Né? E essas instituições, elas foram sendo feitos todo o processo de reinserção dessas pessoas em RTs, que são residências terapêuticas, os que não tinham a possibilidade de retornar para o seu meio familiar. Então, quem não tinha possibilidade de retornar para o meio familiar ia para uma RT, que tem toda uma equipe, né? Um serviço que hoje é atrelado tanto à saúde, né? No vínculo da saúde mental, mas que em alguns municípios tem um vínculo também com a assistência social. Né? Então, ainda se tinha esse olhar, né? De que essas instituições eram para tratar os dependentes químicos, mas era algo que infelizmente não deu certo. O que o diga a doutora Anísia da Silveira. Eu gosto de dizer que assim, a sociedade infelizmente tem esse olhar preconceituoso, e
E sempre, né, nas palestras na escola, eu gosto de falar com as crianças uma linguagem um pouco mais próxima. E eu faço pergunta, já viram um doidão na rua? Já viram um doidão? Já vi o doidão, você quer... Então, ele é pai de alguém, ele é irmão de alguém, ele é filho de alguém. Então, ele não é uma pessoa... A sociedade tem-se ainda uma visão muito grande de que o usuário de droga, o dependente químico, ele é uma pessoa que não quer nada com a vida. É uma pessoa ruim, que vai entrar na casa dos outros, vai roubar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando, na verdade, é uma pessoa normal, que por alguma dor, por alguma situação, por alguma causa em específico, ou um conjunto de fatores, fez ela cair para isso. Isso a sociedade não tem ainda a visão de que é uma pessoa normal. Muitas pessoas ainda não veem como uma doença, né? Muitas pessoas não veem como uma doença, veem só como uma escolha. Como uma escolha, é. Veem só como uma escolha. Fraqueza. Uma fraqueza, que ela não consegue sair, ela vê se torna uma vagabunda, que ela não quer tem trabalhar. Força de vontade e não tem a ver com isso, né? Isso tudo, com o projeto, fez mudar a nossa cabeça e quanto que a gente consegue hoje passar para as crianças ou em outros lugares que a gente faz o papel de prevenção, esse tipo de visão que é muito importante. Agora, falando da parte dos desafios que eu passei durante o projeto, ainda estou passando, né? O projeto ainda não encerrou. Eu acho que a unidade móvel odontológica foi assim, a melhor ideia que puderam ter, sabe? Conseguir levar um consultório para dentro de comunidades terapêuticas, para dentro do CRIAD, que é a instituição, né, de medida protetiva de semi-liberdade. Eu acho que o desafio maior para mim foi como que eu iria entregar o melhor que a odontologia poderia proporcionar numa assistência odontológica. A gente não conseguia fazer um tratamento, porque o tratamento tem início, meio e fim, sabe? Não que a gente não tivesse um planejamento também, óbvio que tudo era muito bem planejado, priorizando as questões de saúde, priorizando aquilo que estava em iminência ou aquilo que estava já agudo, né? Com dor, né? Trazendo com dor. Aquela né, agudização ali. Mas o principal, como que eu vou entregar algo que não seja só pontual e tchau na vida desse cara? Sim. Como que eu vou conseguir transformar em pouco tempo, né, com tanta gente, pouco tempo, a vida daquela pessoa, seja por saúde, seja pela própria autoestima, dela poder arrumar um emprego, dela se sentir melhor, sabe? Que isso é extremamente importante. Então, eu acho que o maior desafio era esse. Dentro de uma unidade móvel, com uma unidade não móvel, levar todo tipo e qualquer material que eu fosse usar. Eu ia falar isso agora, sabe? Desculpa. Porque acho que as pessoas não têm a dimensão do quanta coisa o Ciro precisa para ele fazer um buraquinho no dente, tampar um buraquinho. Ele leva um monte de caixa com um monte de broquinha, com 1 milhão de... Ele chega, você só vê ele descarregando milhares e milhares de coisas esterilizadas, tem que ser tudo esterilizado, Sim. é tudo embalado, é tudo isso fechado. Então, assim, por isso que eu tô falando, as pessoas não têm noção do cuidado que você tem que ter, da preparação, sabe? Que você faz por trás de chegar lá e, né? Isso. Porque assim, a gente tem que pensar também que eu vou começar um procedimento, eu tenho que trazer a minha segurança, Sim. a segurança do paciente e a segurança da minha auxiliar. E a biossegurança, não só a segurança de qualquer coisa, mas a biossegurança. Infecção cruzada, infecção... né, paciente profissional, ele com ele mesmo, isso pode acontecer. E acaba que o ambiente e seu o ambiente consultório não é um ambiente controlado, estéreo, né? não é controlado Você de temperatura, não é exatamente, controlado de num limpeza. ambiente muito menos controlado. Então, assim, isso tudo também foi um desafio, sabe? E outra, como a Cris falou, é muito material, porque eu vou iniciar um procedimento, sem saber como eu vou terminar, eu não posso deixar o paciente de qualquer forma. Claro, com certeza. Então a gente tem que estar munido de todo quanto é tipo de material, e o planejamento que você fazia fazia para trás, para no outro dia não era só chegar e fazer, você tinha pensado e separado e levado uns para mais, uns para menos, qualquer coisa de diferente que desse, você tinha que ter material para isso. Porque pode cair no chão, porque pode surgir um outro lá no momento do atendimento, um outro atendimento de emergência. Então a gente tem que estar preparado para todo e qualquer tipo de cenário. E isso foi sim um desafio bem grande. E qual que é o aprendizado que os desafios trouxeram para vocês, não só no Circuito pela Vida, mas que você trouxe para você e falou, eu aprendi dessa forma e levo para minha vida? O meu, eu acho que é pensar antes de falar.
Em toda a vida. E assim, no circuito pela vida muito, mas aí eu tento colocar também em outras situações, né? Muito do meu perfil, quem me conhece, da minha personalidade, de às vezes chega, fala, brinca, e às vezes uma coisa que você cresceu ouvindo como brincadeira vai doer em alguém. É mimimi? Não, eu acho que é respeitar o outro, respeitar porque a dor o do que outro, dói, né? O que não dói em mim, às vezes dói nele. Sim. Então, tem hora que, né, assim, e aí eu aplico em outras coisas, mas o circuito pela vida me fez sempre tentar, claro que é um processo, né, pensar antes de falar. Muitas coisas que parecem que são simples, né, parece que é uma coisa simples, mas é de grande, grande valor para mim. É um processo individual, né? Para mim, veio a trazer o reforço sobre a condição do outro. A cada dia que passa me faz perceber mais e mais de que as diferenças elas estão presentes no nosso dia a dia. Haja visto nós três, extremamente diferentes, a vivência de cada um de nós enquanto profissionais diferentes, e houve aqui um casamento profissional. A gente formou uma tríade aqui que é funcional. E não ao foi extremo. Casamento de lua de mel, foi um casamento de verdade. Foi um casamento de verdade, né? Lua de mel foi serviço. Então, assim, as diferenças de nós três, a integração dessas diferenças, que eles falam que eu sou a rigorosa, que cobro horário e não sei o que, sem comentários. É a mãe. Né? É a mãe. O Ciro é o menino, mas é aquele menino que é dedicado ao extremo. A Cris, eu puxo a orelha dela, porque pessoa difícil para lidar com horário, gente, vocês não têm noção, mas que funciona pra caramba. A gente se entendeu, tanto que a gente é a dupla a Loura e a Morena. E por aí vai, né? E em relação ao público que a gente atendeu, mostra o quanto os nichos de vivência têm a sua... Sei lá, gente, agora não sei nem qual palavra que eu defino, mas cada um tem a sua preciosidade, tem a sua... Individualidade. Peculiaridade. Todos eles têm a sua peculiaridade, independente de ser uma criança, de ser um adolescente ou de ser um idoso, porque a gente tem casos em comunidades terapêuticas de idosos, né, em recuperação, mas também de muitos outros jovens que passaram por nós, que entenderam que havia possibilidade de ressignificar suas vidas e estão seguindo. Eu acho que um desafio também que eu acho que pode acontecer também é o tratamento humanizado. Eu acho que essas pessoas, elas sentem falta muito disso. Justamente. De ser tratado como um ser humano, assim, sabe? O que eu percebi, que eu levo muito pra mim, é que a gente tem que saber respeitar o momento do outro. Claro. Tem paciente que chega, fica 2 meses na casa, já se recupera, já tá bem, ele já tá em consciência de que ele está doente, está em recuperação, apesar de ser uma doença crônica, mas ele está em recuperação, está de fato empenhado para que isso aconteça. Assim como tem pacientes que estão lá há 1 ano e ainda não conseguiram fazer essa virada de chave, sabe, da própria vida. E tá tudo bem. A gente tem que saber respeitar o momento de cada um. A gente tem que saber respeitar isso. Isso é algo que eu levo para minha vida pessoal. Às vezes a gente muitas pessoas perdem a paciência com o marido, com a esposa, com o filho, com as pessoas no geral, por questões que, assim, é o tempo dela, é o jeito dela, e sabe, ela escolheu aprender a respeitar o espaço do outro. Assim como nas comunidades terapêuticas, eles têm que aprender a se respeitar. É um com a personalidade diferente do outro, mas ali todos eles têm que trabalhar em prol da casa, todos eles têm que ajudar a organizar e cuidar de onde eles moram, de onde eles ficam, de onde eles comem, sabe? E além disso também, o que eu levo muito para mim é o planejamento, como eu já tinha falado dos atendimentos, é o planejamento, é a gente saber o que você vai fazer, aonde você vai fazer, que horas, o que você precisa, o que você não precisa, o que pode acontecer, o que não pode. A gente tem que ser... não que a gente tem que pesar a nossa cabeça com isso, sabe? De ficar doente, de ansiedade. Mas a gente tem que ser preparado. A gente tem que estar preparado para qualquer situação. Isso que faz a gente avançar e ser melhor a cada dia. E analisar aquilo que você possivelmente errou, aquilo que você possivelmente poderia melhorar. Ser humilde ao ponto de você se olhar, não no olhar de julgamento, mas no olhar de que você errou e ali você pode melhorar.
Bom, agora a gente falou dos desafios de atendimentos no dia a dia. Agora eu quero saber de vocês. Podcast. Nossa. Como que chegou esse convite? Creio eu que vocês nunca apresentaram, vocês já me falaram isso, que nunca apresentaram um podcast, e vem esse convite e essa responsabilidade, que é um assunto muito delicado que a gente tem que levar isso para outras pessoas. Como que foi esse convite e como vocês receberam esse convite? Mais um desafio. Mais um desafio que esse projeto nos trouxe, exatamente. Realmente, eu acho que nenhum de nós tinha essa experiência. Eu sempre tive facilidade para falar, para me expressar, mas eu nunca tinha participado de nenhum podcast. Então eu achei que foi algo que acrescentou na minha experiência profissional e que hoje eu estou gostando de fazer também, né? Nos 50 tem que em algum momento já estar gostando, né? E aí realmente eu passei a gostar de fazer e vamos ver se futuramente eu vou ingressar nessa área aí na minha profissão também, porque eu tenho um sobrinho e um irmão que são professores de educação física, de vez em quando eles querem que eu participe falando sobre o cuidado com a saúde física, tendo o olhar da psicologia, mas eu não participei ainda não. Eu acho que foi mais de um desafio, né, do projeto. Eu recebi muito bem, porque eu gosto de conversar com as pessoas, sabe? Fala pouco, né? Falo pouquíssimo, sabe? Eu sou bem, assim, fechado. Sucinto, direto, falo pouco, reto, Eu tô achando objetivo, que o Ciro é mineiro. direto e conciso. Mas um pouquinho. Mineiro fala pouco. Então, assim, foi muito bacana para aprendizado também, sabe? A gente recebeu inúmeros convidados aqui que eu tive a oportunidade de aprender coisas que eu jamais imaginei que seria daquela forma ou que se trataria daquele assunto. E mais uma coisa para ticar naquela listinha. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Isso foi um desafio que faz a gente se movimentar. Não é um desafio assim de trabalho árduo que você tem que se prender, não é isso, mas é de se reinventar. Como que você vai se apresentar para o convidado ou para as pessoas? Como a Angélica falou, abordar de um tema tão delicado, né, para a sociedade no geral, e também de outros temas um pouco polêmicos, sabe? E foi muito interessante essa experiência. Eu acho muito bom. Concordo com o Ciro. Eu acho que nossa equipe fala bem, mas existe aquele ditado que falar até papagaio fala, né? Então, saber o que falar era, acho que o desafio. A gente aprendeu muito com cada convidado, né? Eles iam contando as histórias, a gente ia mergulhando naquele universo. Vinha um advogado, era um universo diferente. Vinha uma nutricionista, outro universo. E a gente se interessa um pela área do outro, a gente ainda tem esse ponto positivo. Eu me interesso pela psicologia, a Angélica se interessa pela nutrição e pela odonto, então a gente tem esse interesse todo, um tá sempre tirando dúvida com o outro. E eu acho que saber o que perguntar, saber como se posicionar, tem temas que são polêmicos, então... você vai se posicionar, você vai esquivar, então saber essa postura, qual postura que você teria. Então tudo isso, para quem está de fora, acha que é simples. Não, quantas das vezes a gente parou e falou assim, será que isso tá legal? Não achei que no fundo essa minha fala, né, não ficou bacana, eu não expus, não consegui talvez passar o que eu tô pensando de fato, as pessoas, né, talvez não acompanhem isso. E aí o Luan vinha com um roteiro, o Vitor vinha com o corte ali, com a edição, justamente para que ficasse um trabalho de qualidade sem pensar em vieses que não fossem os que a gente queria. Sim. Eu lembro quando a gente começou, que vocês me falaram que não sabe, né, não tinha ideia de como fazer. Eu sou jornalista, então eu já tenho mais familiaridade com esse tipo de coisa. Mas eu também... né, da minha parte agora eu também respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, também foi um desafio. Eu acho que muito que o Ciro falou de dar aquela ticada numa coisa. Eu nunca tinha feito um podcast que fosse nichado desse jeito. Ao mesmo tempo que ele é nichado, ele é muito abrangente. Porque, como a Cris falou, veio advogados, cada advogado veio com um assunto diferente, inclusive. Um olhar. Setor diferente, olhar diferente. Exatamente. Veio com um assunto diferente. Um veio falar sobre tráfico, outro veio falar
sobre direitos que as pessoas tinham. Então, assim... Os crimes virtuais. Violência contra a mulher. Sim. Exatamente. Eu não vou citar nome porque se eu não quero faltar com ninguém. Eu acho que é muito legal citar cada um. Sim. E, infelizmente, não vou lembrar de 50 agora. Mas foi muito interessante para mim como jornalista poder trabalhar esse assunto, assim, sabe? Acaba que no final é tudo para a mesma coisa. Que é sobre a dependência química. Sim. E isso me enriqueceu de uma forma muito grande. Poder estar aqui com vocês todo dia. Posso dizer que eu estou muito orgulhoso de vocês. Vocês tiraram de letra, não tinha como ser diferente. Foi algo muito grandioso assim, para todo mundo. Foi um processo muito interessante. Assim. Correria, fala daqui, fala dali, entrar em contato com pessoas. Esse processo é bem ruim mesmo. A gente, como jornalista, a gente entende muito isso. Mas foi muito interessante assim também. Então, somos 3 crias do Luan que estão dando orgulho. Da fala, sim. Da fala da câmera, estamos dando muito orgulho. Estão dando orgulho. E o que vocês acreditam que esse podcast vai deixar de legado? Porque, né, tá na internet, tá para sempre. Então, com certeza. Qualquer um que quiser assistir... E como a gente já discutiu aqui, é uma situação muito delicada e um tabu que não é tão disseminado assim. Sim. Às vezes, uns podcasts, né, maiores, eles acabam levando um assunto ou outro. Você vê um podcast, por exemplo, do Drauzio Varela, sim, que ele conviveu com esse, né, com o pessoal do Carandiru e tudo mais. Mas com o nicho específico na dependência química, eu acho que é muito difícil você achar. Então, qual que é o legado para vocês que o podcast vai deixar? Porque lá para frente alguém pode usar para poder passar numa sala, talvez numa comunidade na comunidade terapêutica, pegar um episódio sobre os direitos que essas pessoas têm, tipo, olha, você tá saindo daqui, você vai ficar, né? Você vai para a sociedade novamente, quais são os seus direitos? Ela pode pegar o episódio com certeza, e passar para frente. Então, qual que é o legado do Circuito pela Vida? Eu acho que assim, como a gente já tinha conversado, todo o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Por diversas situações, pela dificuldade que a gente tem de acesso a instituições regularizadas, sabe? Ao acesso das pessoas que têm vergonha de dizer que são adictas ou que são familiares de pessoas adictas, ou a simples vergonha de falar que precisa de ajuda, não precisa nem falar sobre drogas, é falar que precisa de ajuda. Então eu acho que o legado que o projeto deixa, e o podcast principalmente, porque está gravado, eu acho que é mais um tijolinho nessa obra gigante que é a gente melhorar a assistência, seja pública, privada, seja na área da educação, na área da saúde, que a gente tem sobre todo esse assunto de dependência química, vulnerabilidade, codependência. A gente vai abrindo portas, é um trabalho de formiguinha. A gente não tem como chegar e ficar buzinando na orelha de todo mundo o tempo todo para todo mundo enxergar. Nem todo mundo vai enxergar acima do muro igual a gente que trabalha dentro do projeto já estamos vendo. Mas eu acho que é uma porta, mais uma porta que se abre, mais uma porta e várias janelas, são 50 janelas, 50 episódios com informações para familiares, para adictos, para professores, para médicos, para dentistas, nutricionistas, psicólogos. Eu acho que é muito conteúdo, é muita informação e que abre mais ainda essa conversa para mais pessoas e que com certeza vai ajudar muita gente também. Assim como os tratamentos e atendimentos diretos que a gente fez, sim, informação também ajuda muito e sempre agrega. Com certeza. Eu acho que a informação, ela vem, para cada dia que passa, ela está se somando, né? Então, a gente deu um pontapé inicial aqui com 50 episódios e que outros serviços, outras políticas públicas possam entender a necessidade desse segmento. Então, a gente tem hoje uma Secretaria Nacional que trabalha, né, a questão das drogas, a gente tem outros serviços na saúde, secretarias específicas que alguns municípios já têm de prevenção ao uso de álcool e drogas, então que seja um agregar de informação e que essas informações se ampliem no decorrer do tempo. Bom, gente, a gente está finalizando essa conversa. Acabou que a gente ficou aqui conversando bastante, né? Poxa vida. Então eu queria que vocês, para essa finalização, vou pedir 2 coisas. A primeira é que se vocês pudessem definir o Circuito pela Vida, tanto o podcast como todo o Circuito pela Vida durante esse tempo, em uma frase ou uma palavra, qual seria?
Já a psicóloga começar. Com certeza. Vivência. Eu realmente, em uma palavra ou uma frase, eu acho que ser humano. Eu acho que pode ser dignidade. Humanidade, né? Cidadania. É sempre muito importante. E, como a gente faz aqui sempre, eu quero que vocês deixem uma mensagem para o público, que hoje vocês estão aqui como convidados, então... E são a linha de frente do Circuito pela Vida, vocês que estão lá nos atendimentos. E, então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o público, por favor. Eu gostaria de agradecer aos dirigentes, agradecer à PVR, antes de qualquer coisa, a oportunidade, agradecer meus colegas, todos vocês que estão aqui, os que não estão, mas que também participam, dizer que realmente foi uma honra. E eu acho que a minha mensagem é que tudo que você faça, você dê tudo de si. Eu me considero uma pessoa muito intensa, tudo meu é muito, tudo meu né? A gente às vezes isso tem um lado ruim, mas eu acho que quando você se doa, você não se arrepende, né? Ou se arrepende menos. Eu acho que todo mundo tem as questões de isso eu podia ter feito diferente, mas eu sei que eu tentei o máximo que eu pude, eu sei que eu estudei muito, eu sei que eu me esforcei. Então, para quem está na recuperação, para o familiar, às vezes está cansado, o adicto, né, quando ele percebe os desafios todos, você fala assim, será que tá certo? Será que tá dando? E quando chega no final, você olha para trás e você fala assim, valeu a pena ser visceral, valeu a pena dar tudo de mim. Né, com N desafios que foram surgindo, muitos leques que foram se abrindo, e um dá certo, um dá errado, a montanha-russa que eu falei, e você fazer tudo com muita intensidade, com muito coração, faz tudo valer a pena. Eu acho que a frase final, assim, eu pensei em várias que eu poderia falar, mas eu acho que é: me diga quem tu andas e eu direi quem tu és, sabe? Como elas já tinham falado, né, a Cris e a Angélica, a gente fez uma amizade muito grande e a gente conversa sobre tudo, não só sobre trabalho, a gente conversa sobre vida. E esse meio em que eu fui inserido nessa equipe de trabalho, não só com elas, mas com todas as outras pessoas que fazem parte, a equipe de cartilha, os dirigentes da PVR, a equipe aqui do podcast, deixa eu esquecer o pessoal das comunidades terapêuticas, os representantes das instituições religiosas que a gente também atende e faz assistência. Eu acho que esse ambiente de ajuda comunitária, de uma boa energia girando ali, me trouxe muito boa energia. Então, eu acho que se eu posso deixar uma frase aqui de efeito escolha bem o ambiente que você se insere, que você doa a sua vida e doa a sua energia. Isso é o que vai definir, eu acho, muitas das vezes, o seu futuro e aquilo que te traz como retorno. Exatamente. Bom, e eu gostaria de deixar como uma mensagem para vocês que estão nos assistindo que a nossa vida ela é feita de muitas escolhas e a gente tem todas as possibilidades de ressignificar. Independente de você ter feito uma escolha proveitosa ou não, você é adicto ou você é codependente, vocês têm a possibilidade de olhar por si e de se cuidar e de reconstruir as suas vidas. Então, para além dos agradecimentos que eu gostaria de deixar também para toda a diretoria da Associação dos Aposentados, a Rita Souza, que é a nossa gerente de filantropia, uma pessoa muito especial, que ela escreveu esse projeto inovador e desafiador para nós. E agradecer a todas as pessoas que eu tive o privilégio de poder atender no decorrer desse período. Eles acrescentaram muito para mim enquanto profissional, enquanto pessoa. Independente de ser criança ou de ser um idoso. Esse nicho é gigantesco. Foram mais de, acho que 400 pessoas que passaram pelos nossos atendimentos. Então, o crescimento é muito grande. E eu gostaria também de deixar uma homenagem. Na semana passada, nós perdemos uma pessoa aqui na nossa cidade de Volta Redonda, que é um cara que participou de um processo que deu hoje o fato de termos uma secretaria de prevenção ao uso de álcool, de assistência e prevenção ao uso de álcool e drogas no nosso município. É um rapaz novo, mas muito dinâmico, muito forte, muito empenhado, junto à equipe da doutora Nilza Jordão.
Então eu gostaria de deixar uma homenagem que nós aqui, enquanto profissionais do Circuito pela Vida, queremos fazer ao Valdo Júnior, que era um servidor da Semapred, que infelizmente nos deixou muito cedo na semana passada. Então fica aqui a nossa homenagem aos seus familiares, aos seus amigos, pelo trabalho que ele executou aqui dentro de Volta Redonda até o momento. Uma perda muito grande para o município. Com certeza. Principalmente, né, na luta na prevenção Sim. das drogas. Então, eu também queria agradecer, né? Queria agradecer a vocês por me receberem tão bem. Conheci vocês todos pela primeira vez aqui no projeto e espero que a gente não perca contato, espero que a gente siga aí sempre juntos. Quero agradecer também a toda a Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, que me deram a oportunidade de estar aqui fazendo esse trabalho. Foi um trabalho muito bonito, muito importante. Justamente por ter uma mãe que luta por essas causas em casa, eu acho que eu fazer parte um pouco também ajuda bastante. Então, eu agradeço muito. Quero agradecer também a cada convidado que esteve aqui, né, em nome de nós do podcast, principalmente de nós do backstage, né, por trás das câmeras. Quero agradecer a todos os 49 convidados que tivemos até agora. Toda lição que tivemos foi muito importante. Cada um semeou uma plantinha, uma sementinha nessa floresta que é a gente, né, nessa luta de prevenção ao álcool e a outras substâncias. Então, a você que esteve presente aqui no podcast do Circuito pela Vida, muito obrigado. E você que assiste, continue assistindo os próximos projetos. Quando tiver, a gente tem o planejamento de ter mais, então a gente vai vir mais coisas boas aí pela frente. Então, por enquanto, pode rever todos os 50 episódios, tá? Vai ser um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até Até a próxima.